Nós não concordamos com o Futurice, ponto. Vou explicar. Primeiro, o Futurice foi apresentado como uma solução para modernizar determinadas áreas, angariar recursos e otimizar processos numa perspectiva que envolve, inclusive, a discussão das parcerias público-privadas e público-públicas. Entretanto, quando nós recebemos os documentos enviados pelo governo, nós notamos que parte eram apresentações, e apresentações não valem como documento nem como carta de intenção. Recebemos um projeto de lei, na verdade um esboço incompleto de um projeto de lei, que não deixava claro os processos, a captação de recursos, as dinâmicas de contratação de servidores, e ainda sugeria aspectos que não cabem normalmente à instituição. Ou seja, foi colocado um projeto, provavelmente um balão de ensaio, para que as universidades fornecessem críticas. Vamos ser realistas, não vamos ser inocentes. Além de tudo, se queria que a gente aderisse a um programa sem saber quem é como você escolher um parceiro e dizer: você vai casar na semana que vem com quem? Ah, você não pode saber, você tem que aderir. Isso é um bocado complicado, que foi o que foi pedido para essa instituição e para as outras. Isso é inaceitável. É tratar a universidade e a comunidade, desculpe o termo, como idiotas. Além disso, muito do que se fala acerca das técnicas e das expertises supõe que todos nós tenhamos condições, nós, as instituições federais de ensino superior, de competir em pé de igualdade nas áreas de excelência e tecnologia. Supor que nós possamos competir em determinadas áreas com as universidades mais antigas e consolidadas é inocência. O que significa que elas serão privilegiadas num cenário como o que foi proposto, e que, em vez de diminuir as assimetrias regionais, em vez de consolidar a lógica da interiorização e da democratização, não só do acesso, mas do conhecimento, nós vamos criar supletivo terceiro grau, nós, por exemplo, e que vão ampliar a lógica de centro-periferia, nos condenando a uma falsa ilusão de acesso que só consolida o quê? A exclusão dessas regiões como a nossa. Nós não temos nenhuma dúvida em relação ao Futurice. Não, isso não é o futuro que nós queremos. Voltando a palavra para a chapa 4, para a réplica de 2 minutos. Vou trazer aqui para vocês o que eu falei em Senhor do Bonfim, que muitos não tiveram a oportunidade de escutar, antes que escutem outras coisas, tá? Vou começar pelo final. A chapa 4 é contra o Futurice como aí está. E vou dizer por quê. A chapa 4 não é contra por ser contra. A chapa 4 entende que somente o financiamento governamental não vai ser suficiente para implementar todas as nossas ideias de avançar, de pesquisa, de extensão e de melhorias. Então isso é fato. Temos que abrir as portas, sim, às parcerias público e público-privado, mas com uma única condição nessa parceria: sem perder a autonomia jamais. Como falei, dia 28, ontem encerrou a segunda etapa de consulta pública do Futurice. Tá? Nele foram ofertadas novas mudanças, onde a governança, ou seja, a interferência continua. Desculpa, a interferência ela saiu, mas mesmo assim, como falei e repito, o diabo mora nos detalhes, é tudo inconclusivo. Então não podemos apostar nessa coisa sem um final. Além do mais, tem mais de 13 ou 14 leis que tem que ser modificada depois da aprovação desse Futurice e do aceite. Mas é importante a gente lembrar
que, como as universidades disseram não a qualquer ameaça da sua condição de autonomia, disseram não à condição de ameaça às universidades. Tempo esgotado. Chapa 1 minuto e meio para a tréplica. A autonomia das universidades é pensar a própria construção do seu caminho. É pensar que, ao invés de aderir a programas como um Futurice, nós podemos e devemos construir o nosso próprio caminho. Isso significa que nós podemos construir esta relação autônoma, nos independizando do governo federal, até certo ponto, por óbvio, porque independência total não há, no sentido de produzir relações de parcerias, como os colegas da Chapa 4 já citaram, e ir além, pensar nas nossas possibilidades e construir uma relação com a região de modo a fortalecer a universidade e a região. Ou seja, construir programas, projetos e ações que sejam o caminho e o esteio para o desenvolvimento da universidade, no caso da nossa universidade, e de cada uma das regiões onde nós atuamos. Isso significa autonomia, isso significa capacidade de gestão.